Olá, amigos, bem-vindo ao estudo da lição de número 12 e o título O Desejado de Todas as Nações, o nome dado pelo profeta à pessoa de Jesus. Domingo e segunda-feira nos tem como tema o pecado e o perdão. Isaías 59, verso 2 nos diz: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus." Todo pecado, ele é grave aos olhos de Deus e causa uma separação, uma ruptura entre Deus e o homem. Muitos não entendem a salvação porque não entendem a amplitude do pecado. Um conceito equivocado do pecado nos leva a uma ideia também equivocada da salvação. Muitos se limitam a acreditar que o pecado é apenas a transgressão da lei, e esse é um conceito muito pobre e limitado de pecado, enquanto que a Bíblia ela amplia esse conceito. Pecado, além da transgressão da lei, pecado também ele é natureza humana. Nascemos com o vírus do pecado. Pecado é omissão, ou seja, é não fazer o que é certo. Pecado também é fazer as coisas certas por razões erradas. Eu posso, por exemplo, ajudar os pobres, mas fazer para a minha própria glória. E a Bíblia fala que isso é pecado. Pecado é culpa. Pecado na Bíblia é não alcançar o ideal de Deus. Pecado é motivação do coração. Pecado é disposição do coração. Pecado é errar o alvo. Pecado é rebelião contra Deus. Em 1 João 5, 16 e 17 nos diz que há pecado para a morte e pecado não para a morte. Pecado não para a morte são pecados involuntários. Pecado não planejado, pecados acidental. A pessoa luta para não pecar, mas ela errou o alvo de forma involuntária. No antigo Israel existia um sacrifício pelos pecados involuntários, mas não existia sacrifício e perdão para o pecado voluntário. O pecado voluntário é conhecido como o pecado da rebelião, o pecado da mão levantada. É esse pecado que a Bíblia chama de pecado para a morte. É o pecado que leva à rejeição do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que todos pecaram. E se todos pecaram, no dia do juízo final, a grande pergunta não vai ser se você pecou, mas sim se você foi perdoado. Para o problema do pecado já existe uma solução pronta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ninguém vai perder o céu porque pecou, mas também ninguém vai ganhar o céu porque deixou de pecar os pecados voluntários. Se alguém perder o céu, perdê-lo-á por haver desistido de Jesus Cristo. E se alguém ganhar o céu, ganhá-lo-á porque perseverou em seguir a Cristo. Na terça-feira nós temos o tema apelo universal. Deus, ao fazer uma aliança com Abraão, prometeu que abençoaria quem o abençoasse e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse, e que ele deveria ser uma bênção para todas as nações. O pacto universal de levar o Evangelho a todas as nações ainda continua em vigor para mim e para você hoje. Quarta-feira, o ano aceitável do Senhor. Uma referência ao ano do jubileu no antigo Israel, ano de vitória, libertação e descanso. Jesus veio cumprir o ano aceitável por ocasião do seu ministério, trazendo libertação do pecado, vitória sobre o inimigo e salvação por meio do seu sacrifício. Quinta-feira, o dia da vingança do Senhor. O dia da vingança do Senhor acontecerá por ocasião da volta de Jesus no juízo final. No grande dia da vingança, Deus fará justiça e vingará com o castigo a todos aqueles que não se arrependeram de suas maldades. Nesse grupo estão os corruptos, os opressores dos pobres, os que derramaram sangue inocentes e tantos outros. Mas a maior de toda a notícia é que Deus dará a recompensa para aqueles que forem fiéis até o fim, cumprindo assim a sua palavra que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.